Estamos no ar então. Alô Blumenau, boa noite a todos que estão navegando no portal Controvérsias. Está começando o Hangout e Controvérsias do segundo turno das eleições de Blumenau. E agora com o resultado final desse segundo turno, 100% das urnas apuradas em Blumenau. Napoleão Bernardes, do PSDB, está eleito com 70,70% dos votos válidos. São 129.392 votos. Jean Kuhlmann, do PSD, fez 29,30% dos votos válidos, 53.625 votos. Em Joinville, a eleição ainda não acabou, Acabou? mas acabou também? 100% dos votos válidos, 100% dos votos apurados em Joinville. O do Deller, do PMDB, o novo prefeito do maior município de Santa Catarina, com 54,65% dos votos válidos. Passando da casa dos 161 mil votos. Em Florianópolis, César Souza Júnior, que aqui no Controvérsias ganhou o apelido de Juninho Casa Feliz, é o novo prefeito da capital, venceu Jean Loureiro, também 100% das urnas apuradas. Em São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Em Curitiba, Gustavo Fruit, do PDT. Tem mais alguma eleição resolvida? No Nordeste ainda não, por causa do horário de verão, né? E estamos próximo, o PSOL também está próximo de conquistar a sua primeira capital. Clécio, do PSOL, está vencendo a eleição em Macapá. Então, são esses os resultados. E agora eu vou passar a bola para o Tarcísio Souza se apresentar, dar uma boa noite, e já falar sobre a eleição de Blumenau, 70-30. Jean Kuhlmann conseguiu fazer menos votos do que no primeiro turno, um efeito Alckmin. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham aí nesse hangout eleitoral. Só para registrar, Giovanni, não estou conseguindo acessar o link desse nosso hangout. Se puder disponibilizar ali no Controvérsias. Divulguei já, estou divulgando no Twitter e no Facebook. Ok. Vamos lá, resultado da eleição em Blumenau. Acho que não é surpreendente para ninguém. Tivemos uma votação muito expressiva do candidato Napoleão Bernardes, que até certo ponto se tornou a nova liderança do PSDB de Santa Catarina, entrando entre os mais citados nas redes sociais de todo o Brasil. Uma liderança jovem, uma liderança que, desenvolvendo um bom trabalho na cidade blumenauense, pode sim buscar um novo espaço na política, que é importante para o nosso município, é importante também para o PSDB, que sofreu uma grande derrota na capital paulista, São Paulo, onde Haddad, o Haddad, ministro de Dilma e Lula, o candidato do ex-presidente Lula, foi eleito prefeito do maior município brasileiro. Em Blumenau tem alguns números interessantes. A abstenção, passamos de 35 mil votos de abstenção. Tivemos mais de 7 mil votos nulos em Blumenau e 3.866 votos brancos. Acho que subiu um pouquinho em relação ao primeiro turno. Eu imaginava que ia ser um pouco maior essa abstenção. Pelo visto, o eleitor do PT realmente aceitou a recomendação do PT e votou em Napoleão Bernardes, seguindo uma recomendação do PT, onde demonstrou um crescimento do candidato tucano. Florianópolis, como você falou, César Souza Júnior ganhou, margem apertadíssima de votos, foram pouco mais de 8 mil votos, não, 10, 11 mil votos de diferença entre Jean Loureiro e César Souza Júnior, uma expressiva votação de Jean Loureiro, que não era considerado o candidato favorito nem para ir para o segundo turno. E eu acrescento um detalhe, acho que ele só perdeu porque o atual prefeito entrou na rodada lá e tentou cacifar a eleição e acabou atrapalhando a eleição do Jean Loureiro. Todos os momentos que o Dário Berger se afastava da campanha do Jean Loureiro, o Jean Loureiro crescia nas pesquisas.
Esse é um fato curioso, repetindo uma coisa que aconteceu com Angela Min. Angela Min não conseguiu fazer seu sucessor, quem entrou depois de Angela Min foi Dario Berger, e agora Dario Berger não consegue fazer o sucessor, e entra entra César Souza Júnior, o Cezinha da Casa Feliz, como foi apelidado pelo Controvérsias. E agora, surpreendente para alguns, não para este colunista controverso, são os números de Joinville. Eu já vim alertando, tanto para a capital quanto para Joinville, que os números seriam parecidos com esse. Eu acreditava numa virada histórica de Dudeler, não apenas pelo fato de ele ser apadrinhado por Luiz Henrique, mas por todo o desenrolar da campanha. Eu vou colocar aqui na tela para o nosso amigo controverso aí dar uma acompanhada. Então, aí vocês podem ver os números de Dudeler. Isso, em Joinville. O Dudeler apareceu com 54,65%, e lá teve um fato curioso nessa semana final da eleição. O Dudeler anunciou que ele vai abrir mão do salário de prefeito. O Dudeler, que é um dos empresários mais ricos de Joinville, ele anunciou que vai abrir mão do salário de prefeito durante todo o seu mandato. São pouco mais de 20 mil reais por mês, isso são mais de 200 mil por ano. Ele falou que vai doar esse dinheiro para instituições de caridade e obras beneficentes em Joinville, coisa que ele alega que já vinha fazendo desde o tempo que assumiu o hospital de Joinville, onde ele era um dos principais colaboradores. Aqui também, números de Florianópolis. Vamos lá, Florianópolis, César Souza Júnior, como vocês podem ver, a votação que falamos há pouco. Vocês podem ver que lá em Florianópolis também a abstenção foi muito alta, mais alta que em Blumenau. Foram 65 mil votos de eleitores de Florianópolis que tiveram abstenção. Foram 20%. Tivemos mais 9% de votos brancos, nulos, e mais 3,6% de votos brancos. Então, uma certa revolta do eleitor. São 30%, mais de 30% dos votos lá de Joinville, de Florianópolis, que foram jogados fora. O eleitor quis demonstrar alguma insatisfação com a eleição local. Lembrando que Florianópolis foi os debates mais quentes, mais fortes de todo o período eleitoral. E aí o eleitor mostrando sua indignação, já que era obrigado a votar em um dos dois candidatos. Eu vou dizer o seguinte, duas coisas. Eu vou contrariar o que tu falou em duas teses, Tarcísio. Primeiro é que dizer que o eleitor que votou na Ana Paula no primeiro turno aceitou a recomendação do partido. Eu acho que não. Eu acho que o PT não tem 53 mil votos. A oposição à mudança tinha 53 mil votos. E esse pessoal já migrou para o Napoleão logo depois da eleição. A prova disso é que a primeira pesquisa que saiu das eleições apontava 72 a 28. Ficou praticamente 71 a 29. Então, pelos números, a gente pode dizer que praticamente o que aconteceu no segundo turno, em termos de campanha, horário na TV, não mudou nada. O pessoal já estava decidido logo desde o começo. Acabou a eleição do primeiro turno, o pessoal logo se decidiu e praticamente não mudou mais nada que isso. Então, o que o PT fez, eu acho, indicar voto para o Napoleão, foi, na verdade, seguir o que o seu eleitorado já estava fazendo. Quanto a Florianópolis, que tem recorde de abstenção, a gente sabe até de onde vem essa abstenção, né? O candidato pessoal fez 14% dos votos, isso é uma votação muito expressiva, no primeiro turno. Esse pessoal não ia votar nem no candidato do Dario Berger e nem no candidato do PSD. Então era esperar que esse eleitorado do PSOL praticamente todo deixou de votar no segundo turno ou votou em branco, nulo. Então esses números não me surpreendem. Aqui em Blumenau, 70 a 30 é uma lavada, sim, uma lavada histórica. E algumas coisas me chamam a atenção. O que está todo mundo já falando na internet, Jean Kuhlmann fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Uma prova do seguinte: a eleição já acabou dia 7 de outubro, e o PSD não pode falar muito, que não ficaram garganteando demais, que o PT estava fora que tinha levado uma porrada, e que não sei o quê.
nas urnas, uma surra, mas a votação deles é praticamente igual. O Jean conseguiu os mesmos votos que a Ana Paula no segundo turno, que a Ana Paula teve no primeiro. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Ou seja, o pessoal não queria o PT de volta, sim, mas também não queria continuar com esse governo. A partir do momento que o Napoleão se tornou a candidatura de oposição, que ele nunca foi até, ele sempre foi um candidato semi-governista, mas a partir do momento que ele se enfrentou o candidato do governo, ele recebeu essa votação expressiva. Mostra que Blumenau não queria continuar do jeito como estava. É bom deixar isso bem claro. Joinville, realmente, aí o Tarcísio é que mais pode falar sobre esse assunto, porque ele cantou a pedra aqui no Hangout de sexta-feira e de segunda também já, né? Segunda dizendo também. que teríamos uma virada histórica em Joinville. Uma vitória do Luiz Henrique, sem dúvida nenhuma, que agora vai dar as cartas do partido, porque ele foi até Lages dar a vitória para o Eliseu Matos, e ele que vai decidir se o PMDB sai com um candidato próprio ou continua com o Colombo. Agora, se sair com o candidato próprio, eu já não acho que vai ser mais o Dário Berger. Pelo menos o resultado dessas eleições enfraqueceu ele muito. Ele perdeu em casa e na sua antiga casa, né? São José também, o irmão dele perdeu. Então, acho que o Dário Berger perdeu muita força para tentar se cacifar, disputar a eleição de 2014. O PSDB não, o PSDB ficou muito claro. Ele ganha em Blumenau e perde no resto do estado. O PSDB tem tudo para ser chutado do governo do estado, né, da Tríplice Aliança, até porque o Colombo ou ele apoia o Eduardo Campos ou ele apoia a Dilma. E a vitória do PSB sobre o PT em algumas cidades do Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, aproxima ainda mais os dois partidos. Muito mais do que se o PT tivesse vencido em Fortaleza, em Campinas, cidades onde as duas legendas se enfrentaram. Nesse caso, o PSDB vai ter que dar palanque, para dar palanque para o Aécio Neves, vai ter que fazer uma coligação nova. O pessoal na Rádio Nereu estava falando da candidatura do Leonel Pavan. Não, o candidato deles vai ser provavelmente o Paulo Bauer, porque não tem nada a perder, são um mandato de 8 anos, então fica ali 4 anos e resolve. E esse cenário catarinense que aponta, como o Tarcísio já falou em outro hangout, uma possibilidade de PSD, PMDB e PT indo no mesmo rumo, acredite se quiser. E o PSDB indo numa outra linha, fica a questão quem é que vai compor o governo do Napoleão. O Clóvis Reis disse na Nereu agora há pouco que todo mundo vai ser governo, ninguém vai opor ele. Eu já não acho que seja dessa forma, muito por causa da eleição estadual em 2014. Não sei quem é que vai estar junto com o PSDB, já que Blumenau vai ser a única vitrine do partido para a próxima eleição. Jimmy Fischer pergunta: como você avalia os 8 anos de JPK? Foi tão ruim para a cidade? Foi. A gente vai ter mais consciência disso ano que vem, quando começar a aparecer as contas o resultado desse governo. E o fato de ter um prefeito que não, apesar de ter participado da base, não vai ter compromisso em defendê-lo, defender o atual a partir do ano que vem, as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Se o governo do Klein Bing realmente fosse bom, o candidato dele não ia tomar uma lavada dessa. Tarcísio. Não vou entrar no mérito da questão se o governo foi bom ou não, se foi ruim. Acho que teve seus méritos, teve duas dificuldades muito grandes, que foram as grandes cheias, mas realmente acho que a urna demonstra um número interessante, e o que é bem curioso, o candidato Giancuma praticamente repete a votação da Ana Paula no momento que ele falava que não gostaria, que era contra a votação do PT, contra o PT no governo. E o candidato Napoleão Bernardes, que não era o candidato do governo, faz, conforme apontam as pesquisas, a aprovação do governo João Paulo. É um número bem interessante, parece que de forma meio que irônica o candidato Napoleão Bernardes absorveu a aprovação do governo João Paulo Klein. Talvez o prefeito João Paulo trabalhou para Giancuma elegendo o Napoleão Bernardes.
não sei, enfim. Em questão de Joinville, acho que o Luiz Henrique realmente mostrou toda a sua força, ele tem o dom de onde tocar, transformar aquilo em ouro. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns anos, ele é um cara fantástico, sem dúvida o maior estadista que o estado de Santa Catarina já teve, por mais que as pessoas encontrem nisso uma certa contradição no meu discurso, mas o Giovanni está ali se desesperando. Não vou entrar no mérito da gestão dele, mas na forma de ele fazer política. Ele é um político de sucesso. Se tu olhar o número de eleições que ele disputou, perdeu apenas uma se eu não me engano, foram 13 eleições que ele disputou, ou 14 eleições que ele disputou. Venceu a maioria absoluta das eleições. Nas eleições onde ele tem participado ativamente, ele tem feito vitorioso. Às vezes ele dá umas dedadas furadas, Blumenau ele está sendo campeão e escolheu o candidato derrotado, mas foi sem dúvida nenhuma uma grande vitória do ex-governador Luiz Henrique. Eu estou com um problema no meu microfone, está um áudio bem ruinzinho, não sei se as pessoas aí estão me ouvindo bem, mas o meu áudio aqui para mim está bem ruinzinho. E então eu acho que o senador Luiz Henrique é um nome de peso e curioso, ele elegeu o futuro prefeito de Joinville com o apoio de Michel Temer, que há 2 anos atrás eles estavam completamente rompidos. É um sinal que, de repente, Luiz Henrique pode assumir a partir de janeiro o comando do Senado. Hoje ele é considerado um dos nomes mais lembrados para assumir a presidência do Senado brasileiro. Lembrando que de todos os cargos da carreira pública de Luiz Henrique, os únicos que ele não tem no currículo é o de presidente do Senado e da Câmara, é o de vice-governador, vice-governador, vice-presidente e presidente da República. São os únicos cargos que não constam no currículo do senador Luiz Henrique. Então, de repente, se ele poderia se constituir um nome interessante para o PMDB nacional, incorporando talvez o falecido líder PMDBista Ulisses Guimarães. Deixa eu te provocar um pouquinho, Tarcísio. Tu, como pessoa do PMDB, sim, nós temos um colunista do PMDB. Por quê? Porque o controvérsia também precisa da governabilidade. Não, agora, como tu acompanha também o cenário estadual, o Luiz Henrique fica com um partido na mão com a sua vitória em Joinville e com a derrota em Florianópolis. Para onde o PMDB vai? Eu apostaria que o PMDB mantém a aliança, salvo alguma alteração de ordem vertical. Digamos que o PMDB precise apoiar o PT. De forma alguma o Luiz Henrique vai ser contra o vice-presidente Michel Temer. De forma alguma. Eu não consigo ver que existe essa possibilidade. Acho que a tendência é o PMDB participar do projeto de reeleição de Dilma, e se este projeto passar pela recondução de Raimundo Colombo, o PMDB não terá candidato a governador. Se o governador Raimundo Colombo estiver apoiando um outro candidato que não seja Dilma e Temer, teremos sim uma candidatura própria do PMDB. Apostas, eu colocaria o ex-governador Paulo Afonso ou o deputado federal do PMDB de Joinville, ali daquela região norte do estado, fugiu o nome dele agora. Mauro Mariani, obrigado. Como os possíveis novos presidentes do PMDB de Santa Catarina a partir do final deste ano, quando deve ocorrer a eleição do PMDB. Temos algumas situações interessantes, vão mudar as suplências na Assembleia Legislativa com os novos deputados eleitos. Hoje, Eliseu Matos foi eleito prefeito, César Souza Júnior foi eleito prefeito, temos Valdir Cobalcini. Quem são os dois que entram agora no lugar deles? Primeiro suplente da coligação que elegeu
os prefeitos nesse segundo turno é o Paulo França e o Daniel Toso são os. E depois vem o ex-secretário regional da Grande Florianópolis, agora não consigo recordar o nome dele. O Galina não, o Galina Galina, não. exatamente. Galina, e depois, na sequência, vem Stipe, do PSDB, se eu não me engano, foi ex-prefeito de Tubarão, se eu não me engano, não recordo bem a região dele, mas eu acho que ele foi ex-prefeito de Tubarão pelo PSDB. É um grande nome também. E na sequência vem Berlanda, pelo Democratas. E um dado curioso, né? Democratas, que era um partido que estava sumindo, conseguiu eleger um prefeito de capital, importante nesse segundo turno. Elegeu. Salvador. Exatamente. Elegeu o vice-prefeito em Blumenau. É muito pouco ainda, né? Mas já é um. Dá pra manter ele vivo. Já é um início para um partido que há um ano atrás não existia mais. Mantém ele vivo. Exatamente. O Democratas continua vivo, não com a eleição aqui, mas com a eleição em Salvador. Né? Agora, tu falou ali sobre a questão do projeto nacional. Minha dúvida é, o PT deixou muito claro que era contra o PSD em Santa Catarina. Ele apoiou o Napoleão em Blumenau, que é tucano, e apoiou estadualmente tanto o Udo Dahler quanto o Jean Loureiro. Então fica a dúvida, eu não consigo imaginar ainda o PT junto com o Colombo, apesar de que em Brasília isso já ocorre muito bem. Né? Sabe que o Colombo, quando bota os pés em Brasília, ele é Dilma de coração. Mas aqui em Santa Catarina a rivalidade ainda é muito grande. Não sei o que é que vai acontecer. A única coisa que eu já vejo é o PSDB, não sei se concorda comigo, é o PSDB caindo fora. Eu acho difícil, nesse primeiro momento, o PSDB desembarcar fora, até porque não agora. O exemplo de Blumenau é o exemplo mais claro de que o eleitor não está muito ligado à questão de ser ou não ser, eis a questão. O candidato não, eu digo o seguinte, eu digo que ele tem de sair dessa tríplice em 2014 justamente porque esse palanque que está formando aí é um palanque ou pró-Campos ou pró-Dilma. Eu concordo. Então, o PSDB vai ser obrigado em 2014 a deixar o governo e criar um palanque novo. Então, é dessa forma que eu estou vendo. A minha dúvida quanto a 2014 fica nesse sentido aí. Agora, vamos falando ainda, voltando para Blumenau, né? Uma palavrinha, depois a gente vai ainda falar também sobre São Paulo e a eleição nacional. Mas sobre Blumenau, faço pergunta também, Tarcísio, quem é que vai ser a base do governo? São 3 vereadores de 15. Existe um bloco do Jean, que são 7 vereadores, e um bloco da Ana Paula, que são 5 vereadores. Como é que tu acha que fica o cenário? E eu já faço uma provocação maior. A eleição da mesa diretora em 2013. Eu acho que o prefeito eleito Napoleão Bernardes vai ter uma grande dificuldade nessa montagem do governo dele em função da eleição da mesa diretora, primeiramente, depois na formação da base de governo. Eu acredito que o vereador Napoleão Bernardes deve contar no início de governo com aproximadamente uns 6 vereadores na base. Não consigo visualizar mais que isso no primeiro momento. Não consigo enxergar que o PSD vai ser governo nesse primeiro momento. Não consigo enxergar que o PT vai ser governo. Não consigo enxergar o PDT participando do governo. PDT, no caso, o Ivan Natzler. Exatamente. Eu acho que até vai votar com o governo em algumas ocasiões, mas a tendência é que ele seja um candidato mais independente. Não vai ser um... Então, a situação que vai ser curiosa. Tem algumas avaliações a respeito da mesa diretora. Acho que o PMDB, apesar de ter feito um único candidato a vereador, reeleito vereador Roberto Tribes, acredito que tem o voto decisivo hoje, seja para ser oposição, seja para ser governo, e eu credencio ao PMDB o único partido com possibilidade de
fazer a união de toda a oposição. Afinal de contas, é o partido mais como eu vou explicar isso, mais facilidade de diálogo entre os diversos partidos. Temos algumas curiosidades que precisam ser esclarecidas também. Como ficará em 2014 a situação de alguns vereadores que foram muito bem votados e planejavam concorrer a deputado estadual, como o vereador Fábio Fiedler, o vereador o Noário Hildebrand, que pretendiam concorrer a deputado estadual pelo PSD. Complicou, né? Agora, como o PSD deixou de comandar a prefeitura, muda toda a questão de estrutura. Enfim, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, mas vai ser bem curioso o processo. Só então, palavra aqui, pergunta do Irã Guilherme Tomedi. PP, PSD, PSDB e PMDB nunca foram tão parecidos, aliados em alguns lugares, concorrentes em outros. Isso é saudável? Não. Não é. Não mesmo, de forma alguma. Não é justamente porque os partidos estão perdendo identidade, eles estão perdendo a ideologia, perdendo sentido. E qual é o resultado disso? A população cada vez mais deixa de votar em partido, deixa de votar em ideologia para votar em pessoas. Ou tu achas, quem está assistindo aqui, que o PSDB tem quase 130 mil votos em Blumenau? Não, esses votos são do Napoleão. Né? É isso aí. O próprio PSD é um partido que foi criado, como diz o próprio líder deles, não é de direita, não é de centro, não é de esquerda. Então eu acho que essa suruba política que está acontecendo, suruba ideológica nos partidos políticos do Brasil, prejudica muito. E assim, não foi citado uma comparação com o Collor, Napoleão com o Collor na Rádio Nereu, não quero aqui nem comparar os dois, mas uma suruba ideológica nos partidos favorece o voto em pessoas e favorece pessoas que não têm, pessoas que sem ideologia nenhuma, com projetos totalmente pessoais, ascendendo a política, né? Celso Russomano, cara de TV, quase foi para o segundo turno em São Paulo. Ratinho Júnior foi para o segundo turno em Curitiba, apesar da derrota. São pessoas que não vêm de uma base política, e sim, simplesmente tem um projeto, um projeto pessoal, vêm de outros setores da sociedade e que acabaram ganhando espaço. Então, essa falta de identidade ideológica nos partidos ela é realmente muito negativa para o Brasil. O Brasil, para Blumenau, e a gente pode rever isso já em 2014 a situação tende a agravar. Só para lembrar, né, em 96, o Décio Lima foi eleito uma eleição muito parecida com a de hoje, porque o PMDB, que era o partido do governo, lutou com todas as forças para impedir que o candidato do Wilson Glenobing, que era o Wilson Vandal, ganhasse a eleição. PMDB e o então PFL tiveram uma guerra sangrenta, violenta nas urnas. E 12 anos depois, nós tivemos os dois partidos aliados, inclusive até agora, né? O mesmo Renato Viana indicando o genro como vice de um cara que vem do grupo dos Kleinby. Então, as coisas mudam e eu acho até que o eleitor que entra nesse período eleitoral para ofender adversários, xingar, fazer esse terrorismo que a gente viu na internet, abra um olho que se você é de um partido, abra meio olho, porque o político que hoje tu tá xingando, ofendendo, daqui a 2, 4, 6 anos vai ser o teu aliado. É isso aí. Falando então um pouquinho também de São Paulo, né? Nós tivemos aí o assunto aqui em Blumenau é a vitória do Napoleão, óbvio, inclusive não foi por Trend Topics, mas o assunto no Brasil é a derrota, não é nem a vitória do Fernando Haddad, é a derrota do José Serra, que eu já fiz até uma vez um comentário sarcástico, que eu acho que o Aécio Neves deve estar em algum lugar do Rio de Janeiro comemorando. Mas o fato é que tirou o Serra de vez do cenário político nacional, né?
Eu acho que o destino do Serra agora é o mesmo do Paulo Maluf, do Esperidion Amin, de algumas outras lideranças que já foram fortes no Brasil. No máximo, disputar uma eleição para deputado federal e continuar com seu reduto, seu rebanho eleitoral. O Aécio Neves tende agora a tomar de vez o PSDB nacional. E o que vai ser esse PSDB nas mãos de Minas Gerais, nas mãos do Aécio, que realmente é incógnita. Vai ser o mesmo estilo, mesma agressividade? Não sei. Mas o fato é que o cenário muda um pouquinho, porque nós tínhamos até agora o PT contra São Paulo, nas últimas eleições nacionais. E agora o PT governa a cidade de São Paulo e o principal partido da oposição vem de Minas Gerais, Tarcísio. Eu acho que essa é a grande vitória, a grande cereja do bolo do PT nessa eleição, que foi o partido que mais cresceu nessa eleição de 2012. Lembrando que o PMDB continua com o maior número de prefeituras, seguido do PT. São os dois partidos que fizeram o maior número de prefeituras, e o PSDB também está ali na disputa. E aí logo depois vem o PSD e o PP, praticamente o mesmo número. E aí então, não, o PSDB, eu não tenho certeza se ele está na frente do PT ou está um pouquinho atrás do PT, mas os dois ficaram. Mas o PT foi o partido que mais cresceu o número de prefeituras no Brasil. Ele vem crescendo todo ano, pouquinho ele vem crescendo, ele vem invadindo o interior, que ele nunca teve espaço, na verdade. Exatamente. Então o PT e o... Eu não tenho aqui o número oficial aqui de candidatos a prefeito eleito por partido. Mas foi o que mais cresceu, assim. Foi o partido que mais conseguiu. E o que o PT queria mesmo nessa eleição no Brasil era destruir o Ninho, né? Tacar o Ninho Tucano e levar São Paulo, e foi o que eles fizeram. Então obriga o PSDB vai ter que se reformular por completo se quiser ter alguma chance em 2014. Porque a forma como eles vinham fazendo política não vai dar mais agora, porque eles não têm mais a base deles foi atingida. E até tem algumas questões interessantes. O Jean Laurindo, do Cruzeiro do Vale, colocou agora no Twitter que eu fiz uma brincadeira que o nome Jean tá embaixo, né? Perdeu o Jean aqui, perdeu o Jean em Florianópolis. Ele falou, já os nomes Filho, Júnior, Neto tiveram bom desempenho. Tivemos o Ratinho Júnior que não teve, né? O César Souza Júnior teve, o ACM Mas o Ratinho Neto... Júnior, pro partido inexpressivo que ele participa, foi uma votação surpreendente, participar do segundo turno, contra toda a máquina do governo federal, que estava em cima do candidato Fruit, e de todo o apoio que a máquina da prefeitura levava e do Estado para o atual prefeito de Curitiba. Então, realmente, o azarão dessa eleição no Paraná foi o candidato Ratinho. Mas vai lembrar o seguinte... Diria até que ele foi um resultado tão mais expressivo do que a própria candidata Manuela Dávila em Porto Alegre. Porto Alegre é um cenário um pouquinho diferente, né? Muito diferente dos outros. Mas agora de Curitiba tem que ver o seguinte, né? O Ratinho Júnior não veio do nada. Ele veio de uma estrutura de televisão, a família dele é dono do SBT do Paraná, que é muito forte no estado, tem uma audiência muito grande. Então isso ali é fundamental, né? Assim como o César Souza Júnior tem a Guararema do lado dele, né? Então esses casos que vêm aí com base... Dos veículos de comunicação. Bem forte, se pensar nisso, até um pouco Napoleão em Blumenau, ele é radialista desde 16 anos, tinha programa na Rádio Clube, o grupo Força do Rádio, eu acho que em nenhum momento escondeu isso, preferência pelo Napoleão. Isso muda sim, a comunicação muda muito. Vamos ver como é que vai ser em diante. E tem também o Arthur Virgílio Neto, que é o prefeito eleito de Manaus, aquele que tinha levado uma chacoalhada em 2010, alguns deles se recuperaram, né? Até a oposição, se olhar para um cenário no total, não foi tão mal assim. Só acabou perdendo dentro de casa mesmo.
Vamos ver como é que vai ser daqui por diante. O pessoal que tá assistindo a gente, se quiser fazer comentário, alguma coisa, se alguém tiver Google Plus, tiver câmera, webcam, também pode me adicionar ali e procurar Giovanni Ramos, que a Eu gente... só vou ter que me ausentar dentro de Ah, tá. instantes, Não, mas a porque... gente vamos mais uns minutos aí então, né, que a gente fecha o programa, Uhum. mas se quiser fazer algum pessoal ainda quiser fazer alguma pergunta, que a gente já tá aqui já fazendo uma speculation, né? Especulando o que vai vir daqui por diante com essa vitória do Napoleão, que por enquanto começa sem apoio na Câmara, mas por isso também o Décio Lima quando entrou também não tinha quase ninguém junto, E então acho que não enfrentou vai no primeiro ser mandato uma série de CPIs. porque tinha minoria, né? Principalmente porque tinha minoria. E eu agora queria até comentar, a gente falou muito aqui em 2014, vamos falar também de 2014 em relação a deputado federal e estadual. Tu já comentou do PSD. O PSD deve lançar o João Paulo Klein para federal e provavelmente vai urgir de novo, que frustra principalmente o Fábio Fiedler, que foi o mais votado do partido. E os outros partidos? Teu PMDB, Tarcísio, como é que fica? Aliás, outra perguntinha antes de passar para ti. O Paulo França assume ou não assume? Não sei se ele assume, mas ele se torna uma liderança que não assumir, eu creio que vai ser mais por uma opção pessoal do que de conjuntura eleitoral, porque com dois prefeitos eleitos, a possibilidade dele assumir uma cadeira na Assembleia é real. Estou até tentando levantar uns números aqui para fazer uma análise mais apurada da situação, até para esclarecer para o pessoal que está acompanhando a gente, mas o Blumenau deve sim, hoje, com o resultado da eleição, creio que ganhou mais um deputado. Mas tu Mas que conhece ele vai querer assumir essa vaga? eu brinquei com ele há pouco ainda a respeito disso, mas é uma decisão pessoal dele, não sei dizer o que ele vai. Afinal de contas, ele é um secretário de Estado hoje, está trabalhando para incluir nos financiamentos que o governo do Estado conseguiu junto ao BID, recursos para prolongamento da Via Expressa, contorno de Gaspar, uma série de obras que é tão importante para a região de Blumenau e que era conversado, dito por diversos anos por vários políticos e nunca tinha sequer partido para o papel, sequer tinha projeto pronto a respeito disso. Então, é uma avaliação que eu acho que ele e a região toda precisa ter, o que é mais importante ele na Assembleia nesse momento, ou na Secretaria de Estado, conseguindo os projetos que a região tanto aguarda por diversos anos. Eu tenho opinião pessoal minha, por amizade que tenho por ele, amizade que eu tenho pelo César Botelho, que creio que é uma liderança consolidada hoje do PMDB, pode ser uma liderança de oposição se o PMDB se manter na oposição do governo Napoleão. Eu, por uma amizade que eu tenho aos dois, eu acredito que o caminho correto para o Paulo França buscar um espaço na Assembleia Legislativa era assumir o mandato e permanecer pelo menos até o período eleitoral do ano que vem, que é o período que secretários permanecem no governo. Nós devemos ter aí, creio que seria interessante para a região, para ter um deputado a mais força política, mais prestígio para o Vale do Itajaí, e buscando esse novo espaço. Mas, repito, é uma opinião minha, não falo não falo enquanto assessor dele, enquanto assessor do PMDB. Acho que ele tem que avaliar esse cenário, ele tem que amadurecer e ver se é realmente esse o projeto interessante para a região. Na minha opinião, seria muito bacana. Quanto ao PMDB em Blumenau, eu acho que essa é a alternativa para o crescimento do partido, para o reestruturamento do partido, enquanto o PMDB não tiver uma cadeira na Assembleia. E acrescentar um dado aqui que talvez nenhum veículo de comunicação do Blumenau ainda passou. Se eu não me engano, fazem 34 anos que o PMDB de Blumenau não conta com deputado estadual na Assembleia Legislativa. Uma eventual posse do Paulo França na Assembleia Legislativa seria uma volta do PMDB a um cargo que ele chegou a ocupar com 4 deputados, o PMDB, 4 deputados estaduais ao mesmo tempo na Assembleia. Então seria um reinício para o PMDB,
podendo criar novas lideranças, teria um gabinete totalmente voltado para fazer política na cidade, apresentando propostas diferentes para o município, e de repente o que parece tão ruim com a derrota não se torne tão ruim assim. Entendi. Só tem uma pergunta aqui, um comentário aqui, pergunta do Irã. Ele fala aqui, especulem sobre Câmara e Secretaria. Será que existe a possibilidade de termos o PT do lado do governo e o PSD na oposição? Pelo que a gente está vendo no cenário, é os dois a oposição, né? Tanto o PT quanto o PSD. Sobre secretaria, vamos falar aqui então alguns nomes que a gente já está sabendo, né, Tarcísio? Alguns nomes que a gente sabe que vai entrar, mas nomes que são cotados, vamos dizer assim, né? Vamos a cotação de valores. A Helenice Luqueta, vereadora atual que não se elegeu, nome cotado para a Secretaria de Educação. Dr. Marco Antônio Varrovski, vereador eleito para a 6ª legislatura, é um nome cotado para a Secretaria de Saúde. Emil Chartuni, já foi presidente do Sindicato de Restaurantes, Bares, Hotéis Similares, é um nome cotado para o turismo. Silvio Zimmermann é cotado para estar lá no comando do governo ou mesmo na Fundação Cultural. E tem mais? Emil Chartuni. Emil na Secretaria de Turismo. Sim. Alexandro na Secretaria de Administração. Paulo Gouveia na Secretaria de Planejamento. Dizendo alguns nomes, vou chutar um nome aqui que também já ouvi em corredores, é o Éder, que é um dos coordenadores da Câmara de Vereadores, para ser procurador-geral da Câmara, da Prefeitura. Enfim, são alguns nomes que já foram ventilados, que eventualmente podem participar do governo. Napoleão Bernardes tem uma responsabilidade técnica de nomear pessoas, e ele se comprometeu com o eleitor em fazer um governo extremamente técnico. Tem algumas curiosidades em termos de política mesmo, política voltada para a área dos jornalistas, que somos nós que pentelhamos o governo. Gostaria de saber realmente, curiosidade, qual vai ser o nome do secretário de comunicação, até porque nós tivemos uma política um pouco afastada da comunidade em termos de comunicação, um pouco inovadora nesses 8 anos do governo João Paulo. Com toda modéstia inclusa, ouso dizer que as principais mudanças, avanços que tivemos no governo do João Paulo em termos de comunicação foi o Twitter do CETERB. Tá fazendo propaganda fazendo uma propaganda pessoal aí. Mas não tenho medo de dizer que foram poucas as inovações que nós tivemos. Creio que o governo Napoleão tem esse compromisso de fazer essa inovação, principalmente no que diz respeito à publicidade oficial e à fábrica de releases. Eu acho que são duas coisas que eu gostaria de ver o prefeito Napoleão renovando aí a cidade para mostrar uma nova cara. Afinal de contas, ele também é comunicador e sabe a importância dessa pasta, que não é apenas fazer uma fábrica de releases, e sim pensar a comunicação da cidade. Vamos ver. Aliás, a gente vai fazer um convite meio maluco, não sei se isso vai dar certo. A gente vai tentar trazer o prefeito eleito por Hangouts. Legal. Se ele vai aceitar, é uma outra história. Mas o convite vai ser feito, aí não sei exatamente o dia da semana. Próximo agora a gente vai tentar fazer um Hangout com ele, justamente já para começar essa especulação aí nessa transição de governo. E tem gente até perguntando se a Cristiane Citz pode ser secretária de comunicação. Eu acho que não, ela tem uma empresa muito bem, obrigado. Não imagino ela deixando a empresa de lado para assumir a comunicação da prefeitura. Eu até acho que não é nem a questão da empresa dela, acho que é a questão do marido, porque já vai ter um cargo. Eu acho que o marido dela, por obrigação de voto e por obrigação técnica, o Silvinho merece uma oportunidade do PSDB para comandar uma pasta. Não tenho dúvida da capacidade técnica dele, é uma pessoa extremamente competente no que faz, grande parceiro, grande amigão, e eu gostaria muito de ver ele numa pasta de destaque aí. E não vou desmerecer o trabalho da Cris, muito pelo contrário, admiro o trabalho dela, acho que ela faz um grande trabalho na empresa dela, desenvolveu, vou falar do ponto de vista do jornalismo, acho que ela e a equipe dela conduziu de uma forma brilhante
a comunicação do candidato Napoleão Bernardes em termos de imprensa, conseguiram explorar os espaços que existiam. Em algumas coisas eu acho que faltou grupo ali, porque não tinha o número de pessoas adequadas para uma candidatura desse volume, mas o resultado está aí, acho que eles fizeram um belo trabalho. Eu acho que ela seria um dos nomes para ser uma baita de uma secretária de comunicação. E vamos ver, mas eu acho que ela não deve estar no governo em função do marido. Pelo Silvinho estar no cargo. Exatamente. E só para comentar ainda, o PSD vai para a oposição, mas tem gente daqui que fez tem gente fazendo brincadeira na internet, que eles vão para outras cidades, mas tem gente indo mesmo, hein? Não vai falar isso agora, mas tem gente que trabalhou no governo João Paulo que vai para outras cidades. Assim como o João Paulo vai para Florianópolis, né? Deve assumir um cargo no primeiro escalão Vamos lá, do governo Colombo. Que pacotão ingrato que o Raimundo Colombo recebe a partir de 1º de janeiro, né? 2 prefeitos derrotados, que eram 2 estrelas do PSD catarinense, o prefeito de Rio do Sul e o prefeito de Blumenau, foram derrotados nessa eleição. O de Rio do Sul não conseguiu conduzir o própria política de governo, e o seu vice foi mais competente politicamente e conseguiu se autoeleger prefeito da cidade em cima de uma aprovação recorde em Santa Catarina, que era a aprovação do Milton Obos. E Blumenau, de certa forma, o João Paulo levou os 2 candidatos do governo para o segundo turno, mas os números da eleição mostram que as pessoas queriam mudança, e ele sai derrotado também nessa eleição. Então o Colombo vai receber 2 candidatos derrotados, que vamos ver como é que ele vai fazer essa acomodação, lembrando que ele vai ter que também acomodar alguns deputados que estão descontentes na Assembleia, que vão participar do governo. Alguns já estão, outros vão ser trocados. Tem a questão também da participação da eleição de um deputado para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu acredito que esse nome vai ser do PSDB. Eu aposto minhas fichas no deputado de Balneário Camboriú, Luiz Eduardo Xerém? No Dado Xerém. Eu acho que ele vai ser o próximo conselheiro eleito. E é uma vaga que abre. É uma vaga que abre na Assembleia ali, mas eu acho que nós vamos ter mais deputados estaduais que vão virar secretário nos próximos 2 anos, 1 ano e meio do governo Colombo ainda. Antes de passar uma pergunta que tem aqui no YouTube, eu acredito que nacionalmente nós também vamos ter mudança, e eu já deixo o cravo aqui um palpite. O PSB terá mais ministérios no governo Dilma a partir do ano que vem, e além do PSD tem um. Palpite meu. Depois do resultado das eleições, ou o PSD entra mais forte dentro do governo do PT, ou eles saem. Mas o meu palpite inicial é que eles vão ter mais pastas a partir do ano que vem. Fala? Eu acho que não. Mais algumas pastas. Não só uma como tem hoje. Eu acho que a gente vai ter um reagrupamento partidário, e aí Kassab pode até virar ministro Dilma. Não, o PSD vai ter um ministério. E o PSB vai ter alguns a mais. Eu não sei. Mas vamos lá. Eu ainda acredito que o Eduardo Campos é candidato a presidente. Acho que é irreversível o processo que se tornou PSB, pelo tamanho que o partido tomou. Ele precisa lançar um candidato a presidente para reafirmar alguns propósitos. Senão ele, o próprio Ciro Gomes, pode ser candidato a presidente para dar uma mexida aí no cenário político, ver o que vai acontecer. Se o PSD lançar candidato a presidente, o Colombo apoia ele. E aí pode mudar no cenário em Santa Catarina. Eu acho que o PSD não será partido mais até 2014. Acho que até 2014 o PSD, que foi ressurgido, morrerá novamente. Eu acho que deve existir um reagrupamento partidário. Vamos lá então, pergunta do... Eu só vou precisar me ausentar, Giovanni. Só um pouquinho, nós estamos acabando aqui já. Já estamos quase 1 hora. Já 2 minutos. Mas estamos finalizando o programa aqui já, porque já estamos quase 1 hora no ar. Napoleão sempre se apresentou suas referências nacionais ligadas ao grupo de Aécio. Sendo a referência em Santa Catarina, como vocês avaliam a presença do PSDB no estado, aliado ao enfraquecimento do grupo Pró-Serra, do Dividor? Eu vou nessa mesma ideia. O
o Serra perdeu feio e perdeu mais ainda, vai perder ainda mais nos estados. Santa Catarina é um exemplo melhor disso. O único político forte é alguém ligado ao Aécio. Então, eu acho que o serrismo está morrendo. Está morrendo bastante. E o Aécio Neves deve despejar todas as fichas no governo Napoleão. É a esperança dele de conseguir votos importantes em Santa Catarina, já que a aprovação da Dilma é muito alta, se comparado como foram os outros presidentes aqui em Santa Catarina. Não dá para menosprezar o Beto Richer também no Paraná. Beto Richer levou uma chacoalhada na eleição. Mas ele perdeu em Londrina, que é a terra dele, perdeu em Curitiba com o candidato ficando no primeiro turno e ainda está mal avaliado. Ele está com síndrome de Jaime Lerner, bom prefeito e mau governador. É isso aí. É isso que eu ia dizer, mas não dá para subestimar a capacidade dele eleitoral, porque ele é uma pessoa extremamente carismática, tem um potencial muito grande para ser explorado e talvez possa até mesmo abrir mão de uma recondução ao governo do estado para disputar um espaço nacional. Certo. Então vamos, Tarcísio, faz aí a tua... Estamos com 12 espectadores agora, mas a gente já está 1 hora aqui no ar também, vai ficar muito pesado se continuar direto. Deixa eu fazer um pouco durante a semana, mas faz aí a tua consideração final, puxando para o foco Napoleão eleito, Udo Deller eleito, César Júnior eleito, e que vier daqui por diante. Acho que assim, o grande vitorioso desse segundo turno é a Tríplice Aliança. Cada um ficou com uma grande prefeitura, equilibrou a força na Tríplice Aliança. O PSDB, que estava praticamente expulso do governo Raimundo Colombo, o Raimundo Colombo vai precisar chamá-los para conversar. Afinal de contas, uma vitória como a do Napoleão Bernardes em Blumenau é uma vitória importante para qualquer governador. Um governador não vai querer ser oposição a um candidato a prefeito hiperpopular que faz mais de 100 mil votos numa cidade de 200 mil eleitores. Então ele vai buscar uma proximidade, eu não tenho dúvida disso, até porque o projeto do PSDB em Blumenau irradia para toda a região. Aconteceu isso com o PMDB em Florianópolis, onde o Raimundo Colombo o Dário Berger foi eleito pelo PMDB na última eleição, e junto com ele elegeu mais 9 prefeitos da região. Então, e nessa eleição o PMDB não teve um bom desempenho na capital catarinense, consequentemente não teve um bom desempenho nos municípios em torno. Já na região de Joinville teve um expressivo resultado em Jaraguá do Sul, teve alguns resultados interessantes ali na região, mas que dão uma possibilidade de renascimento do partido ali naquela região. Um dado curioso a respeito da eleição de Napoleão Bernardes. O PMDB, na sua fundação, na sua grande arrancada para se tornar o maior partido de Santa Catarina, ele começou em Blumenau, com a vitória expressiva do ex-prefeito Lazinho, ex-senador, que é da família Vieira, que fundou a Rádio Nereu Ramos, e dali surgiu a grande liderança do PMDB de Santa Catarina, que dali em diante o partido só cresceu, foi elegendo um maior número de prefeitos, elegendo um maior número de vereadores. Blumenau se tornou um grande centro na época de PMDBistas, onde conseguiu eleger em uma sequência hoje é o partido ainda que mais elegeu prefeitos na história, são 5 prefeitos eleitos pelo PMDB, desde a época do MDB. Então, eu vejo uma semelhança assim, entre o Lazinho e o Napoleão. O Lazinho foi um prefeito jovem, depois elegeu um sucessor jovem também, não necessariamente sucessor, mas elegeu Renato Viana muito jovem. Fizeram mandatos, foram gestões que marcaram a cidade, deixaram grandes marcas no município, e desde então o partido se espalhou pelo estado, criando lideranças estaduais. Talírio Berber hoje se consolidou como liderança do PSDB catarinense. Cássio Fopra, acredito, assumir a presidência, não só a presidência de honra, mas a presidência geral do PMDB. E é isso aí. Eu acho que Joinville é aquele cacife do Luiz Henrique, que mostrou que é um grande líder, um grande puxador de votos. E temos também Floripa, que foi César Souza mostrando que Floripa gosta de eleger famílias, né? Elegeu família Berger, elegeu família Min, agora elegeu família César Souza. Então,
Então vamos ver o que a capital gosta de eleger família, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos na capital catarinense. O pessoal em Floripa está comentando legal sobre a eleição de lá, mostrando que uma abstenção muito alta, voto nulo muito alto, e que nem o César Souza conseguiu ter 50% dos votos totais, mostrando assim que ele foi eleito, claro, ele tem legitimidade, mas Florianopolitano está bem revoltado com o que aconteceu com as duas opções do segundo turno. Eu acho que isso é muito ainda influência do pessoal que, se esse tal do Elson Pereira quiser continuar na política, pode crescer mais. Porque esse Floripa tem um lado que apoia sempre a família e tem um outro lado que é bem revoltado. Uma cidade bem diferente da nossa, né? Uhum. A Florianópolis, eleitoralmente, tem um comportamento muito diferente do Blumenau. Mas então é isso, a gente está fechando aí 1 hora de programa, vamos finalizando esse hangout eleitoral. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente, nós vamos voltar essa semana, ainda não tem data, a gente vai voltar a fazer hangout, e ainda até a meia-noite ainda saem alguns textos, as primeiras avaliações do resultado das eleições. Obrigado a todo mundo, agora o Tarcísio Pinto vai mais um pouquinho, a todo mundo que acessou Controvérsias nesses últimos 2, 3 meses. Nós tivemos números muito altos de audiência. O site acabou indo muito bem. O próprio projeto do Hangout, que foi algo improvisado, criado a 5 minutos antes do último debate da RIC no primeiro turno, acabou conseguindo ter um espaço legal. E a gente vai, a partir do que aconteceu nessa eleição, tirar para continuar investindo ainda mais no site. Ano que vem a gente vai ter uma nova logomarca, um novo visual, vamos ter umas coisas bem bacanas. A gente continua aí e vamos estar agora analisando bem de perto, fazendo a cobertura da transição, para tentar trazer para o internauta, ou talvez alguns casos em primeira mão, quem vão ser os secretários do novo governo. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima. Portal Controvérsias, Blumenau por outro ângulo.